Olá, eu sou Roberto Andrés, arquiteto e urbanista, pesquisador de cidades e política, professor da UFMG, e estou aqui a convite da Fundação Lauro Campos Marielle Franco para apresentar o livro A Razão dos Centavos, Crise Urbana, Vida Democrática e as Revoltas de 2013. O livro faz um esforço de olhar para esse evento, que faz agora 10 anos, com uma lente ampliada, buscando entender uma série de fatores que atravessam, que estão na origem, nas características e nas consequências daquele evento, pela hipótese de que esse procedimento pode nos ajudar a compreender questões que seguem centrais no Brasil hoje, mas que são muitas vezes negligenciadas no debate público. O livro é organizado em 3 partes, antes, durante e depois. E essas 3 partes são uma maneira de olhar para o acontecimento de junho de 2013, nesse sentido filosófico mesmo da palavra acontecimento, que ela tem sempre um antes e um depois, ela produz uma espécie de esquina da história, para usar uma acepção mais antiga. E essas 3 partes olham para o atravessamento mesmo entre a vida urbana, a vida nas cidades, no Brasil, e os campos da economia, do social e do político. O Brasil não é uma das sociedades mais desiguais do mundo, assentada em planos geométricos. Não, é um país assentado em cidades, em territórios, cuja conformação territorial espelha a hierarquização, a desigualdade, a segregação e reforça também esses elementos. Isso é vivido no país de maneiras muito diversas desde o início da conformação urbana, no final, da intensificação da urbanização no final do século XIX. Inclusive, o primeiro capítulo do livro trata justamente da série de rebeliões pela questão do transporte que atravessou a história do Brasil e que é muito pouco conhecida por nós. O fato de ser muito pouco conhecida, essa série de levantes populares, diz respeito à pouca importância que damos na sociedade brasileira, à vida nas cidades, à questão urbana e também, dentro dela, a questão do transporte. O primeiro desses levantes aconteceu em 1880, 140 anos atrás. Uma rebelião popular, furiosa, avassaladora, repentina, que ocorreu no Rio de Janeiro, contra o aumento de um vintém na tarifa dos bondes. Os bondes, naquela época, puxados por animais na capital carioca, que tinha ali cerca de 500 mil habitantes, com cada vez mais pessoas chegando, negros libertos, chegando das áreas rurais do Brasil, ex-escravizados, libertos, desse regime de escravização brutal do país, que estavam, então, fazendo crescer ali a população do Rio de Janeiro junto a diversos grupos que conformavam a capital naquele momento. Essa rebelião popular contra o aumento de um vintém pegou todo mundo de surpresa. Para a elite brasileira, à época, que não convivia, não sabia o peso econômico, para a base da população disso que a gente chamaria depois de 20 centavos, um vintém era significado de nada, de ninharia. Era usado, inclusive, esse termo era usado como sinônimo de ninharia. A rebelião ocorreu, emergiu subitamente, no dia 1º de janeiro de 1880, degradou, destruiu bondes, produziu uma praça de guerra no centro da cidade, abalou o poder político, pegou todo mundo de surpresa e conseguiu, ao final, fazer com que fosse revogado esse aumento tarifário. Mas, por fim, o governo, de certa forma, denegou as razões daquilo, e isso não foi visto como um protesto legítimo ou que merecesse um tratamento diferenciado na questão do transporte. Esse procedimento se repete ao longo da história do país. A gente tem uma conjunção cíclica de momentos de calmaria em torno da questão do transporte, até que uma série de insatisfações se acumula e, então, finalmente, isso gera mais uma revolta súbita, avassaladora, com pouco saldo organizativo também ao final dela, e seguida de um movimento de denegação, como se a sociedade brasileira historicamente tivesse dito: não é por 20 centavos, essa razão não é justa, não é merecida, não merece a nossa mobilização política em torno dela. Isso atravessou o século XX,
né, junto a outras características da conformação urbana do Brasil, que produziram uma sociedade extremamente desigual e cuja maioria da população vive uma rotina de penúria, né, em seus deslocamentos diários, pendulares, rumo ao trabalho, de volta a seus bairros. Bairros segregados, carentes de uma série de infraestruturas e de serviços. No entanto, esse esquema, esse modelo de cidade nunca foi caótico para certos grupos que se beneficiaram deles, né? Empresários de ônibus, construtoras, proprietários de terra nos entornos urbanos, indústria automobilística. Esses grupos, de uma maneira muito próxima e muito viciada em sua relação com a política, sempre se beneficiaram do caos das cidades. E é esse conflito que aparece de uma forma muito nítida em 2013. Então, se a primeira parte do livro ela busca, né, desenrolar esse novelo, né, que aparece pela tarifa de ônibus e por outros serviços em 2013, e olhar para como esses atores operam e operaram historicamente no Brasil, colocando, né, a vida da maioria da população em segundo lugar em relação a certos interesses econômicos, né, de quem se beneficia do desenho da cidade. A parte seguinte, que é a parte do durante 2013, ela busca fazer um olhar com um raio-x mesmo, né, para os conflitos que emergiram naquele momento, ali no auge do lulismo, vamos dizer assim, né, dos governos petistas. A redemocratização e os governos petistas no Brasil, eles produziram uma transformação da sociedade que não foi insignificante. A estabilização econômica dos anos 90, depois a inclusão, né, econômica que veio, principalmente depois das políticas dos governos presididos por Lula, com Bolsa Família, com valorização real do salário mínimo, uma movimentação que fez com que dezenas de milhões de pessoas saíssem das classes D e E e chegassem à classe C. Essas pessoas, né, seus filhos, então, passam a acessar a universidade, inclusive por programas como o ProUni, o Reúne, né, e são muitos deles os primeiros de suas famílias a chegarem à universidade, passam a ter acesso à internet, à cultura, e tudo isso acaba produzindo uma geração, né, que passa a ter aspirações mais robustas de formas de vida na cidade. Uma geração que enxerga pelo seu próprio patamar de renda que eles não vão acessar o modelo da elite brasileira de morar num condomínio, ter um carro, uma casa, ir ao shopping, um clube privado, saúde privada, educação privada. Uma geração que necessita de um pacote mais amplo de estado de bem-estar social urbano para, de fato, ter uma ascensão, uma emancipação ali sustentável, né, nos diversos aspectos que conformam a vida cotidiana. Essa geração, então, começa a bater no teto, porque esse pacote que tem a ver com a vida nas cidades, com o transporte, com os serviços públicos, com os espaços públicos nos bairros, com a qualidade das cidades, ele não é entregue, né? O governo entregou muito bem essa inclusão econômica, social, educacional e cultural, mas esse pacote não é entregue. E essas pessoas, então, passam em suas rotinas de trabalho, turnos triplos de trabalho e estudos à noite, pegando ônibus precarizados que pioravam ano a ano naquele período, né, em cidades que não ofereciam qualidade de vida cotidiana, bons espaços de lazer nos seus bairros, que, ao contrário, né, uma repressão policial, um sistema que parecia não os favorecer. São esses agentes que têm um forte protagonismo em junho de 2013, né, de setores intermediários que emergiram na classe C do lulismo, né. Dizia-se, naquela época, o filho do porteiro, do pedreiro e da empregada doméstica chegou à universidade. Sim, e esse mesmo sujeito, ele passa a ter uma aspiração que o país não entrega em outros aspectos. E esse é um choque daquele período, que se expressa antes de 2013. Né? Ele se expressa em movimentações em torno de questões de espaços públicos, na luta pelo transporte, na luta pela preservação de áreas verdes, em diversas cidades do Brasil. Em junho de 2013, isso conforma uma multidão, né, uma multiplicidade de lutas que passa a reivindicar um certo aprofundamento da vida democrática. Esse é o terceiro ciclo de revoltas, né, da redemocratização, de mobilizações. Os dois primeiros, o da Diretas Já e contra o Fernando Collor, eram, de certa maneira, ligados ao jogo democrático, né, a ter eleições livres ou a depor um presidente.
Esse terceiro ciclo ele diz respeito à vida democrática, a democracia como forma de vida que atravessa o cotidiano, né, que diz respeito exatamente à vida nas cidades. Como há uma confusão muito grande sobre junho, e a gente viveu de lá para cá uma distorção da memória daquele período, esse livro busca fazer uma recapitulação da memória, apresentando um banco de dados, uma pesquisa muito grande, muito intensiva, muito extensiva, de cartazes que estavam expostos naquelas ruas, né? Nós catalogamos mais de 6.000 cartazes para o livro, e esses cartazes eles foram, né, todos eles transcritos e colocados etiquetas, etc., para a gente poder identificar de que se tratou, né, a reivindicação que estava naquelas ruas. Então, os principais grupos são mobilidade urbana, é o maior conjunto, né, mas depois tem outros 3 que têm uma escala um pouco menor, mas parecida, né, que são os serviços públicos de educação e saúde, a rejeição à Copa do Mundo e, por fim, a questão da corrupção. Né? Depois há uma série de outros grupos um pouco menos coesos e chama a atenção os cartazes feministas e LGBTQIA+, que estavam fortes também naquele momento e tiveram presença nas ruas de junho e são muito pouco lembrados. Né? Inclusive, o personagem mais criticado nos cartazes de 2013 era o deputado federal Marco Feliciano, que presidia a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Pouca gente lembra disso, a memória de lá está sendo distorcida. Mas esse foi o principal algoz daquelas ruas, por essa catalogação de cartazes. Ele tinha uma proposta absurda de cura gay, né, que era muito refutada em cartazes como o SUS não tá curando nem virose, quanto mais viadagem, Feliciano, doente é você. Tinha uma série de críticas a esse personagem. Para ajudar a rememorar alguns pontos daquele período que foram distorcidos desde então, as críticas ao Partido dos Trabalhadores, a Lula e a Dilma, chegam a 1,5% dos cartazes. Elas não foram em nenhum momento majoritárias. Né? Os pedidos de redução de impostos ou de Estado mínimo, eles alcançam 0,5% dos cartazes, ou menos. Em nenhum momento eles tiveram expressividade. Essa pesquisa dos cartazes, ela equivale, nesse aspecto, por exemplo, à pesquisa Ibope, né? Realizada pelo Ibope no dia 20 de junho, um dia que já era um dia de multidão, milhões de pessoas nas ruas brasileiras. 0,5% das pessoas que estavam nas ruas consideraram que a redução de impostos era uma pauta importante ali. Então, a gente tem ouvido coisas que, de fato, né, distorcem aquela memória e que estão sendo colocadas sem muita base factual. E um esforço desse livro é um pouco buscando, né, iluminar e jogar luz sobre os dados, sobre as informações, sobre a memória daquele período, para a gente, né, preservar essa memória. Inclusive porque, né, aí chega a terceira parte do livro, que é o depois, e que ela busca responder essa pergunta que é uma pergunta crucial e que a gente se fez muito nos últimos anos, né? Como diabos viemos parar até aqui? Né? Viemos chegar nesse lugar que o Brasil foi parar. E aí o livro faz um esforço de olhar para os acontecimentos depois de junho, não tentando criar saltos triplos carpados entre junho e uma coisa que aconteceu 2 ou 3 anos depois, mas tentando de fato encadear, né, a série de fatos, de movimentos dos diversos atores políticos e como a gente foi chegando nos acontecimentos que vieram. O mês que sucedeu junho de 2013 não foi agosto de 2016, foi julho. E julho foi o mês com o maior número de ocupações de câmaras municipais da história do Brasil. Ocupações de esquerda, populares, pedindo redução de tarifa, transparência na questão do transporte, melhoria de salário para professores, esse tipo de agenda. Aquele segundo semestre de 2013 foi um semestre de grande mobilização na luta popular. Greve de professores no Rio de Janeiro com 100.000 pessoas nas ruas. Ocupações por moradia tendo um salto, um crescimento extraordinário. Em Belo Horizonte, somente naquele segundo semestre, teve mais gente ocupando moradia do que nos 5 anos anteriores. Em São Paulo também houve um boom, uma explosão de ocupações por moradia. O MTST percebeu isso, cresceu sua movimentação que já vinha, né, sendo feita de forma muito estruturada e projetou nacionalmente a figura do Guilherme Boulos naquele momento. Né? Depois vem os rolezinhos, uma insurgência dos jovens negros de periferia que queriam ser incluídos num sistema que lhes negava acesso. Depois vem a greve dos garis no ano seguinte no Rio de Janeiro.
todos os protestos, né, de crítica à Copa do Mundo ou contra o aumento tarifário que seguiram muito ativos entre junho de 2013 e a Copa do Mundo. Toda essa linha de fuga popular progressista ela foi duramente reprimida e também encontrou seus limites táticos e organizativos, de modo que depois da Copa do Mundo criou-se um vácuo nas ruas à esquerda. Esse vácuo passa a ser ocupado depois das eleições de 2014 por uma nova direita que se inspirava em junho para falar, olha, é possível fazer algo diferente, mas que são outros atores que não lideraram junho de 2013 e que passam a mobilizar um outro público, mais velho, mais branco, mais rico e majoritariamente favorável ao PSDB. Apontar a diferença entre esses dois ciclos e como a produção do vácuo das ruas beneficiou essa nova direita é fundamental para a gente não produzir um achatamento histórico, né, que, infelizmente, muitos analistas têm replicado por aí. A gente ainda olha para junho de 2013 hoje com a necessidade de recuperar essa memória, mas também de entender, né, de decifrar aquele conjunto de questões, porque elas seguem nos desafiando. Elas seguem desafiando o Brasil, a vida urbana no Brasil segue como um nó, né, que dificulta e complica a emancipação e a ascensão social da maioria do país. Não é possível promover ascensão social sustentável sem reformar as nossas cidades. E o esforço desse livro, A Razão dos Centavos, é olhar para esse atravessamento e contribuir para que daqui para frente a gente consiga enfrentar melhor essas questões.